O que é o céu e onde ele está? Na tradição cristã, o céu é um paraíso, lugar que iremos após a morte. Tal afirmação faz com que os incrédulos, os críticos, zombem e afirmam que não existe tal coisa como isto. Porém, para nós que temos a esperança, é anelante. A Bíblia literária não nos explica isto claramente, muito menos os dicionários. O hebraico, a palavra é chamaim, é uma palavra dupla e se traduz águas do céu. No latim, caelos quer dizer espaço onde estão os astros. O céu que vamos falar está muito além de serem captados pelos sentidos do corpo. Está além daquilo que a mente carnal possa imaginar. Tudo que sabemos é que há um céu atmosférico, seguido de um céu cósmico, de um espaço infinito acima das estrelas, onde Deus está. É o que se sabe, literalmente falando. O que é o céu de Deus? Onde ele fica? Mateus capítulo 5, versículo 34, o céu é o trono de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 1, Pai nosso que está no céu. Filipenses capítulo 3, versículo 20 e o verso 21, a nossa cidadania está no céu. A palavra céu é mencionado no Novo Testamento, até onde eu sei, 276 vezes. Qual é a revelação disto para nós? Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Aqui se trata do mundo cósmico, planetário, os quais a terra está inserida nesta criação. Eu vi um crítico, um religioso, ocultista, certamente esoterista também, dizer que o céu não é eterno e citou essa escritura. Ora, ele não sabe o que está dizendo, ele foi infeliz na sua afirmação, porque estamos falando de um céu antes do princípio, e aqui nós vemos que no princípio criou Deus os céus, no plural, e a terra. Os céus e a terra se trata do mundo cósmico, planetário, os quais tiveram um princípio. Mas o céu que estamos falando aqui está além dos céus e terra, desta velha criação. Estamos falando de algo aqui que é antes do princípio. Romanos capítulo 1, versículo 20. As coisas invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Quer dizer, quando nós olhamos para o universo, olhamos para a terra, para esse jardim que é a terra, olhamos para tudo ao nosso redor, nós vemos a expressão de uma beleza que foi expressada e materializada vindo do âmago de Deus, trazendo isto à existência. E Paulo está dizendo, olha, em outras palavras, você não tem que estar olhando acima das estrelas do céu. Se você quiser ver, olha ao seu redor, as coisas invisíveis, o seu eterno poder, a sua divindade, esta criação, tudo que existe,
claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Yahvé, Elohim, o Eterno expressou os seus pensamentos em palavra e disse: haja luz, e aquilo que era sem forma tomou forma na luz. Este grande autor e consumador de toda a criação expressou o seu céu através das coisas que foram criadas. Aquilo que era invisível se tornou visível. A eternidade e o tempo se juntou com o propósito de expressar a si mesmo aquilo que estava no âmago de seu ser. E dentro de tudo isto, aí estamos nós, a sua própria imagem e semelhança de seu Espírito. Então ele reina. Se ele está em nós, o céu está em nós. Onde Jesus está é céu. Ele é onipotente, onipresente, infinito. Não cabe em um lugar, tempo, espaço. A mente carnal não pode ver isto, porque pensam num lugar físico, tempo, espaço. O céu é uma dimensão espiritual. É antes do princípio, é infinito. Antes que houvesse nenhum princípio, o céu é tão infinito como Elohim é infinito. E esta velha criação é somente um negativo daquilo que é real. Então o céu é meu trono, então ele é rei. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo, não vem com aparência exterior, não é um lugar, não é aqui ou ali, não é uma geografia, não é um espaço-tempo, é um reino espiritual, é um reino eterno e está dentro de nós. Nós vemos algo interessante aqui. A mulher junto ao poço. Os pais, ela disse, adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém. Ali havia um embate: é no monte ou é em Jerusalém? Em Jerusalém ou no monte? Jesus disse: mulher, a hora vem, e é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Essa foi a razão que Paulo disse: eu orarei em espírito, eu cantarei em espírito. E Jesus está dizendo: a hora é essa, que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e verdade, não é um lugar. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. João viu uma porta aberta no céu, e a voz disse: sobe aqui. Imediatamente ele estava em espírito, na presença do Senhor. Com certeza ele não pôde ir ali na carne, porque a carne e o sangue não é do reino de Deus. A Bíblia diz que ele estava em espírito no dia do Senhor, na presença do Senhor. Paulo foi levado até o paraíso, terceiro céu, com certeza em espírito. Neste corpo carnal seria impossível. O céu é uma dimensão espiritual eterna e infinita. Alguém pode perguntar: então como vamos viver ali? Seremos somente espírito? Seremos uma nuvem de fumaça? Me lembro de meu sobrinho, quando era criança. Ele disse: mãe, eu não quero ir para o céu. Lá é ruim, mãe. Lá não tem nada para fazer. A mente de uma criança, que certamente ouviu aquelas tradições vindo da igreja romana sobre o céu. Não. Eu disse que isso aqui não passa do negativo, que tudo, esta beleza estava no âmago de Deus e ele expressou como um pintor, como um artista que pinta um quadro. Ele cria tudo em sua mente. E quando ele pega a tinta e o pincel, vai na tela, ele expressa tudo aquilo que estava invisível, que estava nele. E assim Deus fez conosco. Ele trouxe à existência
quando era tudo sem forma e vazio. A primeira forma que foi tomada foi a luz. Ele disse: haja luz, lá estava a luz, lá estava ele, na forma de uma luz eterna. E essa foi a razão que Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Como poderíamos responder essa pergunta? Como vamos viver ali? Seremos somente espírito? Vamos tomar a Escritura. 2 Coríntios capítulo 5, Paulo fala da decomposição e destruição desse corpo terreno. Primeiro verso ele diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que ele está dizendo? Quando esse tabernáculo terrestre, esse corpo, for desfeito, nós já temos uma outra roupa para vestir o nosso espírito, porque nós somos espírito, a imagem e a semelhança de Deus. Versículo 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Versículo 4: porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, que é muito melhor. Você acha que se fosse para virar uma fumaça, uma nuvem, se o céu fosse como aquele menino pensava, Paulo estaria desejando estar ali? De maneira nenhuma. Ele não estaria. É algo real. É um corpo gloriosíssimo. É uma dimensão infinita e eterna, onde correremos e saltaremos como bezerros. Não precisarei de um avião, porque na velocidade do pensamento eu posso estar em qualquer lugar. Como eu gostaria de poder tomar tempo aqui agora e entrar na ciência. Na velocidade do tempo, dos olhos, do pensamento, melhor dizendo, podemos estar em qualquer lugar. Vamos colocar o tempo na eternidade, vamos sentar debaixo de uma árvore e ter um companheirismo de 1 milhão de anos, cantando e salmodiando ao Senhor, correndo pelas campinas verdejantes, saltando como bezerros. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Mas se o viver na carne, olha o que Paulo está dizendo no verso 20, no verso 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Qual homem nesta hora presente pode afirmar isso? Que o morrer é ganho? Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir logo e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Se fosse para morrer, se fosse para dormir, para ficar esperando um dia ressuscitar, Paulo não estaria desejoso de largar esse corpo para trás para estar nesse céu maravilhoso, nessa realidade, e não na sombra, mas na realidade. Isso aqui é o negativo. Deus expressou, materializou os seus pensamentos. Ele é o céu é Elohim, é eterno, é antes do princípio, é antes de todas as coisas. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo ele teve um propósito nisso, de expressar os seus atributos de Salvador, de curador e de ser Deus, como ele seria Elohim, como ele seria Deus se não houvesse adoradores, como ele seria Salvador se não houvesse alguém para ser salvo, como ele seria curador se não tivesse alguém doente, como ele seria o bem se o mal não existisse. Diz lá em Provérbios que todas as coisas foram escritas, foram feitas para os seus determinados fins. O céu é real, o céu é verdade. O céu de Deus, para aqueles que podem ver isto, está bem explicado. Para nós que anelamos o céu, que temos essa esperança, é anelante.
Para os homens naturais, para os críticos, para os incrédulos, eles não podem ver isto, mas para o crente verdadeiro, isso é anelante. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.